Nesse vídeo vamos ver de função exponencial que foi retirado do exame de qualificação 2012 do Profmat. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like para valorizar o trabalho do professor e se inscreva no canal para você estudar junto comigo. Vamos dar uma olhada? Ela diz o seguinte: um corpo está contido num ambiente de temperatura constante, decorrido o tempo t em minutos, e seja dt a diferença entre a temperatura do corpo e do ambiente, segundo a lei de resfriamento de Newton dt, é uma função decrescente de t com a propriedade de que um decréscimo relativo, ou seja, dt menos d de t mais h sobre dt. No intervalo de tempo de t mais h, depende apenas da duração h desse intervalo, mas não do momento em que essa observação se iniciou. Isto posto, responde a seguinte pergunta. Então, a pergunta em cima disso é o seguinte. Um certo dia, a temperatura ambiente era de 30 graus. A ambiente era de 30 graus. A água que fervia a 100 graus numa panela, 5 minutos depois do apagado o fogo, ficou com temperatura de 60 graus. Qual era a temperatura da água, 15 minutos após apagado o fogo? Então, a gente precisa organizar algumas ideias. Quando ele disse que a água tinha 100 graus numa panela, em determinado período, e que a temperatura era 30, ele diz o seguinte lá em cima: a diferença entre D é a diferença entre a temperatura do corpo e do ambiente. Então, a gente precisa calcular D, de T, no caso D0, no instante 0, nada mais é do que a gente pegar esse 100 graus, menos a temperatura ambiente, que é 30 graus, isso vai nos dar 70 graus. Só que 5 minutos depois, ou seja, D5, a temperatura era de 60 graus, ou seja, 60 graus menos a temperatura ambiente, que é 30, e isso vai nos dar também 30 graus. Tá? Aqui em cima 70, embaixo 30 graus. Só que como é que a gente vai resolver isso? Porque a gente quer a temperatura em 15 minutos depois. Só que a gente precisa saber a função que está acontecendo isso. A informação está aqui. Um corpo está corrido a uma temperatura constante decorrido um tempo t, e seja dt a diferença entre a temperatura do corpo e do ambiente, segundo a lei de resfriamento de Newton. Então, quando ele tem aqui esse intervalo de tempo aqui, com essa razão dt menos d no intervalo de t mais h dt, isso aqui a gente pode utilizar teorema da função do tipo exponencial, que ela é, nesse caso, dt igual a temperatura inicial D vezes uma constante A elevada a t, beleza? Bom, daqui a gente pode entender que isso daqui, 70, é nosso D0, e isso daqui é nosso, por exemplo, D no tempo 5, com o tempo decorrido de 5 minutos, certo? Feito isso, a gente consegue encontrar essa constante A elevada a t. Vamos lá. No instante D5, a gente tem D0 vezes A elevado a 5, tá? E nesse caso aqui, nosso D5, quem é? D5 está lá em cima, que a gente viu que é 30 graus, igual D0, 70, vezes A elevado a 5. Podemos passar o 70 dividindo, então A elevado a 5 é igual a 30 sobre 70. Então, nosso A elevado a 5 é igual a 7 sobre 2, ou 3 sobre 7. Viagem total, Vamos destacar isso aqui, porque a gente quer D15, correto? Então, vamos lá. Nosso D15, após 15 minutos, é igual a inicial, D0, vezes A elevado ao tempo que agora é 15. Então, nosso D15, que a gente quer saber, é igual a D0, continua sendo 70, vezes A elevado a 15, é nada mais que A multiplicando 3 vezes 5. Vamos botar 5 vezes 3 porque a gente sabe quanto é A elevado a 5, Então, isso daqui
é igual, né, equivalente a gente escrever 70 vezes a elevado a 5, tudo isso elevado a 3. Então, nosso D15 ele vai ser igual a 70 vezes a elevado a 5, a gente sabe quanto que vale, ó, tá? 3 sobre 7. Então, 3 sobre 7 elevado a 3, e isso é igual a 70 vezes 3 elevado a 3 é 27, e 7 elevado a 3 é 7 vezes 49. Ou seja, nosso D15 é exatamente, ó, 70 dividido por 7 é 10, vezes 27 dividido por 49, igual, isso dá aproximadamente 5,5. Aí, nesse caso, graus. Esse caso aqui não é que a temperatura é 5, temperatura da água, né? Sem a temperatura ambiente, na verdade, isso é a temperatura. Só que a temperatura da água, ela vai se dar com essa temperatura mais a temperatura ambiente. Então, a temperatura da água é a temperatura de 5, no tempo de 15 minutos, mais a ambiente, certo? Ou seja, 5,5 mais 30 graus, o que nos dá 35,5 graus. Beleza? Então, era isso. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para estudar junto comigo. Forte abraço, vejo você no próximo vídeo.